Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? A gente hoje vai falar de um assunto que eu acho que é o divisor de águas, tá? Em química orgânica, a gente hoje começa a reação orgânica. Vamos começar por reação de substituição. Mas eu queria falar uma coisa que é bem importante. Antes de você estudar reação, faça uma análise. A reação não é difícil, mas é importante que você saiba assuntos anteriores, como, por exemplo, função orgânica. Então, se você está com uma dificuldadezinha em função orgânica, volta, assiste aqui as aulas de ácido, álcool, aldeído, cetona, as funções orgânicas, e aí você vai ficar bem mais preparado para a reação. Legal? Então, vamos lá, vamos ver como é que reação vem caindo nas provas, por exemplo, do Enem. Vamos lá? Vem fazer parte desse... Então, olha aí. Pessoal, a gente tem aqui, olha, a questão diz: nucleófilos são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, como mostrada no esquema. Aí ele dá um esquema onde ele bota R, que é o radical, né, com X, mais um nucleófilo, afim de núcleo. Eu estou afim de quê? Quem é que está no núcleo? Próton. Então, para eu estar afim de próton, que é positivo, eu tenho que ser negativo. O nucleófilo ele tem carga negativa. Ele quer ganhar o quê? Ele quer ganhar próton. E aí ele me dá um modelo, né, na prova do Enem, onde ele diz que vai haver aí uma substituição e você vai ter o nucleófilo reagindo com Rx, onde X é um halogênio. Aí ele diz, vê bem, vê que legal. A reação de substituição nucleofílica, SN, entre o metóxido de sódio. E ele diz, pessoal, que o metóxido é CH3O-, sódio é N+, não é isso? Entre o metóxido de sódio e o brometo de metila. E ele diz, olha, X é um halogênio, bromo é um halogênio. Quem são os halogênios, Guga? Família 7A, não é? Família tudo. Então vem cá, vem comigo para eu fazer essa questão. Esse aqui, ele nos deu, isso aqui é o metóxido, que é o grupo met, um carbono, né? Óxido de oxigênio, metóxido de sódio. Tudo bem. E aqui, olha, a gente tem o quê? Bromo, que é o brometo de radical metil, um brometo de metila. Certo. Como é essa reação agora, Guga? Verinas deu um modelo, né? Eu sei que mais vai reagir com menos. Quem é menos? Bromo. Guga, por que bromo é que é menos? É porque são os elementos eletronegativos, o que tem efeito indutivo negativo, que tem tendência de ganhar elétron. Lembra? Fon, cló, bri, não é? Tem mais, né? Então, o bromo é um elemento eletronegativo. Então, o bromo vai se juntar com quem? Com o sódio, vai formar NaBr. E olha, o CH3O-, que é o metóxido, se junta com o CH3+, do momento positivo do CH3, do metil. Formou-se aqui a função éter, né? O nome desse cara é metoximetano, ou éter metílico, ou éter dimetílico. E aí a questão está respondida. Você vê que o Enem dá uma facilidade porque ele nos dá um modelo, né? Esse modelo facilita muito na hora de fazer a questão. Legal? Então, ó, pessoal, a gente tem aqui, ó, uma questãozinha que a gente viu que a resposta do Enem era a letra A. Certinho? Aí agora, pessoal, vamos estudar as reações de substituição. Mas antes, a gente precisa entender que para ter uma reação tem que ter uma quebra. E quebra é uma cisão. Vem cá. Tem um slide aí para mostrar, mas eu queria vir no quadro inicialmente. Google, o que é uma cisão? Pessoal, se eu tiver aqui, ó, CH3, Google, o que é esse pontinho? É o elétron, né? Cada um tem o seu, ó. C, H, 3, O. Google, o que é esse pontinho? É o elétron, né? Cada um tem o seu, ó. C, H, 3, O. Google, o que é esse pontinho? É o elétron, né? Cada um tem o seu, ó. C, H, 3, O. Google, o que é esse pontinho? É o elétron, né? Cada um tem o seu, ó. C,
H3. Sim, cadê o pontinho do hidrogênio? Vou colocar. Tem calma, é somente para a gente entender aqui, ó. Cada um tem o seu, não é? Aí o que é que acontece? Pessoal, um par de elétrons é uma ligação. Essa ligação entre carbonos, não é uma ligação entre carbonos, né? É o que eu chamo de ligação o quê? Ligação covalente. Por que covalente, pessoal? Porque ela ocorre entre não metais. E ela é apolar, porque eles são iguais. Então, a ligação covalente apolar eu posso quebrar. É fácil? Não, mas eu posso quebrar. Então, eu vou fazer aqui uma fissão. Vou dar, por exemplo, luz. Aí, ó, ultravioleta vai quebrar isso aqui. Pessoal, quando houver a quebra, o que é que a gente vai perceber? Que o carbono, ó como ele vai ficar, ó. O carbono vai continuar com os elétrons dele. Ele não perdeu o elétron, certo? Ele perdeu apenas o quê? Ele perdeu apenas o ligante, tá bom? Mas ele continua sendo ele, ó. Ele continua tendo o quê? Os seus elétrons mantidos, os 4 elétrons na última camadazinha de valência, só que um elétron dele está livre. Ele ganhou elétron? Não. Ele perdeu elétron? Não, ele apenas soltou. Então, isso aqui é o que a gente chama de radical livre. Tá bom? Porque aqui, olha, eu tenho um elétron livre. Mas lembre bem, por favor, ele nem ganhou nem perdeu elétron. Então, o radical livre, ele é eletricamente neutro. Tá bom? Ele é eletricamente neutro. Ele nem ganhou, nem perdeu elétron. Como ele é um radical livre, esse elétron livre dá a ele o quê? Muita reatividade. Pessoal, ele está louco para reagir. E algo muito reativo é perigoso no nosso organismo, né? Por isso que existem medicamentos que combatem o radical livre. Isso eu posso lhe dizer, então, que uma ligação covalente apolar, ela dá produção de quê? De radical livre. Ótimo, entendi, Guga. Agora, vê bem, se eu tivesse aqui CH, tá? 3, e aqui eu tivesse o quê? Presta bem atenção. Aqui eu tivesse um cloro. Me diga uma coisa, pessoal. Quem é mais eletronegativo? Carbono ou cloro? O cloro, né? Lembra da ordem de eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, obviamente, o cloro é muito mais eletronegativo. Quando eu tenho isso aqui, ó, essa ligação, agora é uma ligação chamada de quê? É entre não metais, continua sendo uma ligação covalente, só que agora ela é polar. Então, quando eu quebrar essa ligação, olha o que é que vai acontecer. Exatamente, ó. O carbono vai perder o elétron. E o cloro vai ganhar o elétron. Então, agora a gente não tem radical. A gente formou o que agora? A gente teve a formação dos íons. No caso do carbono, reativo. No caso do cloro, não. Porque o cloro é da 7A, queria ganhar 1, e ele ganhou. Então, olha a diferença. Ligação covalente apolar dá origem a radical livre. Ligação polar dá origem a íon. Isso vai ser bem importante para a gente entender o assunto. O radical, por ter um elétron livre, ele é extremamente reativo. Extremamente reativo. Então, vem-se embora comigo. Vê bem, meu povo, olha que legal. A gente viu cisão homolítica, homólise, é quando há uma quebra de quê? O par de elétrons é quebrado por igual. Numa ligação covalente apolar, a cisão homolítica ocorre em ligação apolar, e geralmente, né? E sobre altíssimas temperaturas com a presença de luz, porque não é fácil de acontecer.
dá origem aos radicais livres, que são espécies químicas que têm um elétron soltinho ali, louco para reagir. Ó. Os radicais livres são instáveis e muito reativos. Então, veja, já a cisão heterolítica ocorre quando eu tenho uma ligação covalente polar, onde o elemento mais eletronegativo ganha o elétron, vira um ânion. O outro, que é o menos eletronegativo, perde o elétron, vira um cátion. Nessa reação, você tem o quê? Se a ligação é covalente polar, eu vou formar íons, que é diferente, tá bom? O carbono, pessoal, por ser da família 4A, ele tanto pode ter tendência de ganhar como de perder. Quando ele ganha, fica negativo, ele é um carbânion. Quando ele perde, ele é um carbocátion. Guga, e quando é que ele perde ou quando ele ganha? Depende de com quem ele liga. Se ele ligar com alguém eletronegativo, aí ele perde. Se ele ligar com alguém eletropositivo, aí ele ganha, tá? Ele é da 4A, ele está no meio da tabela, né? Então ele tanto pode ganhar como perder. Então olha aqui, ó, esse slide é bem legal. Cisão heterolítica forma íon. Cisão homolítica forma radical. O radical é o que, pessoal? Extremamente reativo. Numa reação química, o substrato é o que vai ser atacado, tá bom? Não esquece isso não. E o reagente é a espécie da química que vai atacar quem vai reagir. Então, o substrato é atacado e o reagente vai para cima. Legal? Então, o que é um reagente eletrófilo? É um reagente que quer ganhar elétron. Eletrófilo, afim de elétron. Então, se ele quer ganhar elétron, é porque ou ele é um cátion ou ele está com deficiência de elétron. E o nucleófilo é aquele que quer ganhar núcleo. Ganhar núcleo, ele quer ganhar próton. Ele quer ganhar quem está no núcleo. Então, ele quer ganhar um próton. Isso quer dizer que ele tem muito elétron, não é? Então, olha aí, ó, pessoal. Reagente eletrófilo, reação eletrófila, quando ele quer ganhar elétron. E nucleófila, quando ele está com excesso de elétron. Olha aí os eletrófilos, ó. Cátions, tá certo? Cátions. Ou então, olha aqui, ó. Ácido de Lewis, que é a espécie que quer ganhar elétron. Tu assistisse na aula anterior. Assista aí na aula de acidez e basicidade, né? E nucleófilo, olha, é negativo, é ânion. Ou então é quem? Base de Lewis. Base de Lewis está cheia de elétron, tá doida para dar. Quem quer dar elétron é porque quer próton. Então é nucleófilo. Não esquece esse quadrinho não, tá? Não é para decorar não, é para entender. Então olha aqui, pessoal. A base tem elétron sobrando. Então ela é o quê? Nucleófilo. E o ácido está precisando de elétron. Então ele é o quê? Eletrófilo, segundo o conceito de Lewis. Tá bom? Importante, né, pessoal? Aí vê bem. Os radicais livres, pessoal, eles têm uma característica. Eles são extremamente reativos. Algo que é muito reativo no seu corpo é ruim. Lembre-se que a molécula quebra com a radiação ultravioleta. Por isso, o perigo de exposição à luz solar ou então bronzeamento artificial, porque a quantidade de luz pode fazer a quebra das moléculas, ficam radicais livres pelo organismo e ele reage com o que aparecer. Pode ser um catabólico e aí pode potencializar certas doenças, né? Por isso que é importante fazer o quê? Combater alguns alimentos combatem alguns antioxidantes, como, por exemplo, o licopeno, flavonoides, os ácidos graxos, beta-carotenos e algumas vitaminas, tá? Aí, pessoal, vamos agora começar a reação. Estão prontos? Então, deixa eu olhar para tu. Acho que esse início foi bem importante, né? Agora a gente vai ver as reações de substituição. Pessoal, reação de substituição ocorre com compostos que são pouco reativos. Guga, quem é que é pouco reativo? Alcano, que é parafina, né? Pouquíssimo reativo, porque a ligação tem baixa polaridade. E os aromáticos, como o benzeno. Lembra que o benzeno ele é tão pouco reativo, né, por culpa da ressonância, que é a deslocalização do elétron da dupla, do elétron pi, que dá a ele uma estabilidade. Então, já sei que substituição vai ocorrer com quem? Alcanos e com o benzeno. Não é legal? Então, vem-se embora, vem comigo. Olha aí, pessoal. Quem é que sofre substituição? Alcanos e benzenos, principalmente. Mas pode ser aleto de alquila, álcool e pode ser também os ácidos carboxílicos.
mas foque em quem? Alcano, benzeno e nos haletos, tá? Então, bora lá. Primeira coisinha que eu queria que você entendesse é que a reação de substituição é uma troca, ó. Eu tenho aqui um hidrocarboneto, né, um alcano, com um composto AB qualquer, vou trocar o hidrogênio por um A e vai para o outro lado o composto. Então, a primeira reação de substituição que a gente vai estudar é uma substituição chamada halogenação. Vem cá para eu te mostrar uma coisa. Vê. Pessoal, imagine que eu tenho aqui um metano, certo? CH4. Bem bonitinho, né? Nosso metano. Uhum. E aqui eu quero colocar um cloro nele, certo? Aí lembre-se que tem que ser na presença da luz, né? Com temperatura e tal. Ligação covalente apolar, vai sofrer uma cisão homolítica, aqui vai quebrar, e aí eles trocam, ó, o cloro vem para cá e o hidrogênio vem para cá. Então você vai ter, ó, a formação de um haleto. Tá vendo? Isso é uma substituição. E aí eu te pergunto, Guga, por que alcano sofre substituição? Vê como tudo casa. Radical livre é muito reativo. Alcano é pouco reativo. Então, para que eu reaja com alguém que não quer reagir, por exemplo, o alcano não quer reagir. Eu tenho que colocar alguém que seja muito reativo para dizer, bora ser alcano, bora reagir. Alcano, não estou com vontade disso aí não, bora, vai reagir sim. Então, para que eu reaja com alguém que não quer reagir, como é o caso dos alcanos, como é o caso do benzeno, eu tenho que botar um radical livre, que é muito reativo. Guga, se eu quiser trocar outro hidrogênio, eu posso trocar? Posso. A segunda etapa da reação, ó. Eu continuo com o cloro em excesso, e aí, olha, eu troco o segundo hidrogênio pelo cloro, na mesma condição. Aí vai ter, ó, CH, C, aí, ó, Cl, Cl, outro HCl formado. Guga, se eu quiser trocar outro, eu posso trocar? Pode. Você pode trocar quantos você quiser. No caso, os 4, né? Então, a gente tem essa probabilidade de trocar aí. Vamos embora? Então, ó, a halogenação é quando eu troco por um halogênio. O que é um halogênio? É um elemento da família 7A. Flu, cloro, bromo, iodo e tal. Astato para baixo é radioativo, não é uma boa ideia. Sim, Guga, os alcanos são pouco reativos, certo? Então são atacados por radicais livres, certo? Os radicais livres são muito reativos, certo? Então, para que eu reaja com alguém que é pouco reativo, eu tenho que ter alguém que é muito reativo. Legal. Olha, essa reação é feita com cloro e bromo, tá? Na presença da luz, na luz ultravioleta e sob temperatura, já que é uma reação difícil. Guga, por que cloro e bromo? E o flúor? E o iodo? Flúor é o elemento mais eletronegativo, então ele é reativo demais. O que é que vai acontecer? A reação explode. E o iodo é tão pouquinho reativo, então a reação demora demais. Então, quando eu falar de halogenação, vai ser com quem, pessoal? Vai ser geralmente com cloro ou com bromo. Outra coisa importantíssima. Essa é muito legal. Vê bem. Tá vendo esse slide aqui, não tá? Então, deixa eu ir para o quadro. Pô, Guga, tu vai para um quadro, né? É bom, pessoal, vá por mim. Veja. Suponha que eu tenha aqui, ó, esse alcano que você está vendo aqui. E eu quero colocar aqui nele cloro. Podia ser cloro, podia ser bromo, né? Podia ser um ácido sulfúrico, um ácido nítrico. Eu lhe pergunto, eu tenho aqui o carbono de número 1, 2, 3, 4 e 5. Em qual carbono o cloro vai entrar? No 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5? A resposta é, pode entrar em qualquer um. Só que tem um detalhe. Preste atenção, para tudo aí. Esse carbono é um carbono primário, esse é um carbono secundário, esse é terciário, esse é primário e esse é primário. Gustavo, tem alguma diferença? Tem. Quando o carbono é primário, ele recebe elétron apenas de um lado da cadeia. Por que de um lado da cadeia, Guga? Porque lembra que a cadeia carbônica, ela tem um tal de efeito indutivo positivo, ela empurra elétron. Então, o carbono recebe de um lado da cadeia. Quando ele é secundário, ele recebe
elétron dos dois lados, que a cadeia empurra, né? E quando ele é terciário, ele recebe dos três lados da cadeia carbônica. O que é que eu quero que você entenda? Qual é o carbono que recebe mais elétron? O terciário. Sim, Guga, e qual é a vantagem disso? Se ele recebe mais elétron, ele fica mais reativo. Então, tem uma ordem de reatividade que é sempre nas reações de substituição, o carbono terciário é mais reativo que o secundário, que é mais do que o primário. Então, a reação aqui vai acontecer prioritariamente no carbono 3, a substituição. Então, o cloro vai entrar no carbono 3, porque ele é o mais reativo. Logo, vai produzir todo mundo? Vai. Mas qual é o que vai produzir em maior proporção? Em maior proporção, vai ser nesse daqui, ó. Vai ser no 2-cloro. Tá vendo tu? 2-cloro, 2-metil, butano. Se eu lhe perguntasse numa prova, esse é o único produto? Não, não é o único, mas é o produto que vai acontecer em maior proporção. Exatamente. É o que vai acontecer em maior proporção, porque, pessoal, porque ele é o mais reativo. Lembre-se disso, tá? O cara sempre vai o quê? Entrar no carbono mais reativo. E qual é o carbono mais reativo? A ordem é terciário, maior que secundário, que maior que primário. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho um secundário, entendeu? O produto principal. Não é o único, é o principal. É o que vai dar em maior proporção. Tá legal? Carbono secundário e carbono primário por último. Guga, e composto cíclico? Pessoal, o ciclano tem um detalhe que é bem importante. Quando ele tem 3 ou 4 carbonos, ele é muito tenso. Ele tem muita tensão no anel, então ele quebra com facilidade. Como ele quebra com facilidade, ele é estável, instável. Então, o ciclopropano e o ciclobutano, eles têm uma reatividade maior. Eles quebram com facilidade, tá? Então, quem é mais instável? O ciclopropano, o ciclobutano, e daí para frente a turma é estável, tá? Só com 3 e 4 carbonos, porque há uma grande, o quê? Tensão anelar, ele quebra com facilidade. Então, ciclopropano e ciclobutano são reativos. E o benzeno? Pessoal, o benzeno tem ressonância, então ele é pouco reativo, tá? Então, se ele é pouco reativo, ele reage por substituição. Eu teria um hidrogênio, no lugar botei um cloro. Eu não mexo no anel de um modo geral, tá? Eu não mexo no anel. Lembre-se que o benzeno tem ressonância. O benzeno, ele é um hidrocarboneto líquido a temperatura ambiente. Ele tem o quê? Fórmula C6H6. Ele tem uma estrutura plana e cíclica, muito venenoso, e tem ressonância, que é deslocalização da ligação π. Isso dá ele estabilidade. Então, olha, pessoal, os hidrocarbonetos, eles podem sofrer, os alcanos, né? Podem sofrer reações de quê? Substituição com halogênio, que é halogenação, com ácido nítrico, que é nitração, com ácido sulfúrico, que é sulfonação, e aí vai. Tudo que acontece com o alcano pode acontecer com os ciclanos de 5 ou mais carbonos. Por que não acontece com os ciclanos de 3 ou 4? Porque quando ele tem 3 ou 4 carbonos, ele é muito tenso, então ele pode quebrar. Se ele pode quebrar, a reação dele não vai ser de substituição. Quando eu reagir, ele quebra. Então ele não substitui. Então, preste atenção. A reação de substituição ocorre com alcanos aromáticos ou com ciclanos com 5 ou mais carbonos, 5 ou 6 carbonos, porque eles são estáveis, então eles substituem, tá? E olha aí nos aromáticos também. Então entenda, quais são as substituições que a gente tem, pessoal? Pode ser com halogênio, halogenação, com ácido sulfúrico, aí a gente chama de sulfonação, com ácido nítrico, nitração. Legal? Então, olha aqui, ó. Tem uma reação chamada reação de Friedel-Crafts, que ela ocorre com os aromáticos quando está na presença de um ácido de Lewis, tá? É uma substituição catalisada por um ácido de Lewis, que é um eletrófilo, um reagente eletrófilo. Então, uma reação catalisada por um ácido de
Lewis, tá bom? Então, aqui, ó, acilação, vou colocar o radical acil no aromático, ó, não mexo no anel, tá vendo? Não mexo no anel. E o catalisador é um ácido de Lewis. Então, isso é uma reação de Friedel-Crafts. Tranquilo? Então, pessoal, até aqui eu acho que todo mundo está entendendo. A aula é um pouquinho longa, né? Mas vale a pena você assistir. Guga, eu posso assistir de mais de uma vez? Pode, né? O ideal até que você assista de pouquinho mesmo. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo para você do que a gente viu. Vem cá. Deixa eu cantar. Olha que bonitinho, pessoal. A gente acabou de ver que os alcanos são pouco reativos. E quais são as substituições que a gente vai ter? Olha aqui, ó. Posso substituir por um halogênio. Olha aí, um hidrogênio por um halogênio. Aí eu chamo isso de quê? Halogenação. Posso substituir pelo ácido nítrico. Aí eu chamo isso de quê? De nitração. Forma um nitrocomposto. Posso substituir pelo ácido sulfúrico, dando ácido sulfônico. Chamo isso de sulfonação. Guga, posso substituir um hidrogênio ou mais? Pode substituir quantos você quiser. Não esqueça disso, tá? Primeira etapa substitui 1, segunda etapa substitui 2, terceira etapa substitui 3 e assim vai. Vamos para o quadro aqui que eu queria mostrar uma coisa. Eu falei agorinha que os compostos aromáticos, eles podem sofrer o que, pessoal? Prioritariamente substituições. Legal? Legal. Guga, e se eu tiver aqui um radical aqui em cima? Eita, boa ideia. Lembrei, você lembrou legal agora. Veja, suponha que eu queira colocar aqui, nesse cara, uma reação dele com por exemplo, um cloro, nos dois casos. E aí tu vai dizer, sim, e daí, Guga? Vai dar alguma diferença? Vai. Esse grupamento que está preso ao benzeno, ele é chamado de orientador. Certo? Orientador. E ele vai indicar onde o cloro entra. Se você parar para pensar, você vai lembrar que no benzeno a gente tem essa característica aqui, ó. Se eu tiver aqui um radical, essa posição é chamada de orto, essa é chamada de meta e essa é chamada de para. Aqui é orto e aqui é meta e ali é para. Então, o cloro pode ir para orto, pode ir para meta ou pode ir para para. Exatamente. E quem vai determinar é o radical. Aí eu te pergunto, pessoal, esse radical aqui, quem é mais eletronegativo, carbono ou hidrogênio? É o carbono. Então, o hidrogênio é um pouquinho positivo, o carbono é negativo. E agora eu faço só intercalar. Ó. Se aqui é negativo, esse aqui é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pessoal, onde é que ficou negativo? Na posição orto e na posição o quê? Para. Então, CH3 é chamado de orto para dirigente. Ele é um dirigente, ele indica que a reação vai ocorrer em quais posições? Na posição orto e na posição para. Gustavo, como é isso? Tu pode mostrar? Posso ver. O CH3 aqui, né? Onde é que o cloro vai entrar nos dois casos? Vai entrar no primeiro aqui, ó, no orto, e aqui vai entrar na posição para, mais HCl. Então, não vai entrar no meta? Não. Ele vai indicar que o local onde está negativo, onde está melhor de entrar, é orto para. NO2, vem cá. Oxigênio é mais eletronegativo do que nitrogênio. Então, aqui agora é o quê? Oxigênio é negativo, nitrogênio é positivo. E aí tu intercala, ó. Quais são as posições que ficaram negativas? Apenas aqui. Que posição é essa? Aqui é a posição meta. Não é verdade? É. Então, ele só vai orientar para a posição meta. Então, pessoal, quando eu tiver um grupamento aqui, ele indica onde a reação ocorre. Se ele é orto para ou se ele é meta. Das duas, uma. Ou você faz do jeito que eu fiz, ou você memoriza. Vem cá para eu te mostrar. Olha que bonitinho.
Olha, eu tenho aqui, ó, orto, meta, para, né? Orientador orto, para, é chamado de ativante, tá? Ali, ó, orto, meta, para. Ele é de primeira classe, tá? O orto, para é de primeira classe, porque eu dou duas possibilidades. O meta, ele só dá a posição meta, então eu digo que ele é de segunda classe. Preconceito químico aqui. Então, vê, pessoal, como é que eu identifico? Você viu como eu fiz no quadro, né? CH3, o hidrogênio é mais positivo, carbono negativo. Aí eu intercalo, ó, negativo, aí, ó, então aqui é positivo, positivo, negativo, e você vai colocar nas posições onde estão negativos. Então ele é orto para dirigente. Se eu tiver aqui, ó, uma reação nos homólogos de benzeno, a gente vai ter assim. A reação pode ocorrer no radical ou no grupamento. Oxê, veja, eu posso substituir o hidrogênio do CH3 ou do próprio anel. Como é que eu sei? Nesse caso, eu substituo do anel. Então, olha, no núcleo aromático, a reação ocorre se for o quê? No escuro, no frio e com catalisador ferro. Então, ó, ferro, ferro, escuro e frio. Aí é no anel aromático. Se for, qual é o outro caso, pessoal? Olha, se for com a luz ultravioleta e calor, não é no anel, ó, substitui no grupamento. Então a reação é fora do anel, se for com luz e calor. E é no anel se for com o quê, pessoal? Se for ferro, escuro e o quê? E frio. Legal? Ferro, escuro e frio. Ó. Ferro, escuro e frio. Ferro é o catalisador, escuro e frio. E mais um detalhe, lembre-se, tá? Orto para dirigente é quando eu tiver um grupo ativante. Lembre disso aqui. Quando eu tiver apenas ligação simples nesse grupamento, ele é ortopara. Quando eu tenho dupla ou tripla, ele é meta. Pessoal, isso aqui que eu coloquei é super importante, tá? Isso aqui é super importante. Guarda bem isso aí na tua memória. Guga, e eu já vi um tal de substituição nucleofílica de primeira ordem e substituição nucleofílica de segunda ordem. Nucleofílica é quem quer próton, né? Quando é que eu sei que ela é de primeira ordem? Quando é que eu sei que ela é de segunda ordem? Pessoal, veja. A leto, ela vai ser N1 quando a velocidade 1 depende apenas de um único reagente. Ela vai ocorrer em aleto terciário. Então, na prova, quando eu tenho um aleto terciário, o que é um aleto terciário? É aquele que está ligado a um carbono terciário, esse aqui, ó. Então, vai ser uma substituição nucleofílica de primeira ordem, tá? Então, quando é uma substituição nucleofílica de primeira ordem, quando eu tenho um aleto terciário. Olhou na prova, aleto terciário, substituição nucleofílica de primeira ordem. E a de segunda ordem? Segunda ordem é porque depende de dois reagentes. Então, é quando eu tiver o quê, pessoal? Quando eu tiver um aleto primário. Então, aleto primário é SN2, substituição nucleofílica de primeira ordem. E substituição nucleofílica de segunda ordem. Então, de primeira ordem é quando for o quê? Terciário. Segunda ordem quando for primário. Segunda ordem quando for primário. Segunda ordem quando for primário. O que é um aleto primário? É o que o halogênio está ligado a um carbono primário, certo? Não esqueça disso, não. Outro detalhe é o alcino. Ó. Alcino verdadeiro é quando o hidrogênio está ligado a carbono da tripla, e alcino falso, que também é alcino, tá? É quando eu não tenho hidrogênio ligado diretamente ao carbono da tripla. Certinho, pessoal? Então, olha bem. É importante que você volte e dê uma olhadinha naquilo de orientação, tá? E lembre-se que a substituição é uma reação que ocorre basicamente com quem? Basicamente com compostos que são pouco reativos, como quem? Alcanos e aromáticos, e pode acontecer com os aletos também. Certo? Pesada, né? Assiste de novo essa aula. É importantíssimo para tu, tá? Beijo, pessoal. Valeu. Até a próxima. Pessoal, falou de reação orgânica, o pessoal já faz, meu Deus, reação orgânica. Não é nada disso, tá? Reação orgânica, a gente vai muito pela intuição do assunto, pela percepção. Então, vamos começar fazendo algumas questõezinhas e a partir daí, ó, tu vai ficando cada vez melhorzinho nesse assunto. Vem comigo.
Olha aí, pessoal, vê bem. A gente tem, para começar, uma questão com o benzeno. Mas vê que legal. O benzeno, ele está aqui no reagente, certo? E ele está exatamente aqui no produto. Eu não mexi no benzeno. Logo, essa reação é uma substituição. Por quê? Porque se fosse uma adição, teria que ter quebra de dupla ou de tripla, que não aconteceu. Então, é uma substituição. Aí vem bem. O benzeno, pessoal, conhecido, né, como C6H6, benzeno tem um fenômeno muito falado por todos, que é deslocalização do elétron π. Então, pessoal, essa deslocalização do elétron π faz com que a gente tenha um fenômeno denominado ressonância, né? Ou seja, o elétron fica deslocalizado. A ligação é uma ligação ressonante. Então, o benzeno ele tem muitos elétrons. Muitos elétrons. Então, aprenda logo. Se o benzeno tem muito elétron, ele não está mais afim de elétron. Ele está afim de quê? De cargas positivas. Então, eu posso dizer que o benzeno é um nucleófilo. Tá certo? Ele é afim de cargas positivas. Então, o que é que eu tive aqui? A gente tem aqui o benzeno. Aqui eu tenho o hidrogênio, que vai ser substituído por ICH3. Pessoal, a reação é catalisada. Geralmente, esse catalisador é o AlCl3, FeSL3, né? Então, vem para cá, ó. Quando a gente quebrar aqui, o iodo fica o quê? Negativo, e o carbono fica o quê? Positivo. O hidrogênio positivo e aqui negativo. Então, se ele é positivo, ele está afim de quê? De elétron. E o cara que é o negativo está afim de próton. Aí aqui a gente agora tem um dado que é fundamental. Muita gente me pergunta isso. Guga, e aí? Essa reação é o quê? É uma substituição. É, mas ela é eletrofílica ou é nucleofílica? Pronto. Agora, teus problemas vão ser resolvidos. Pessoal, eu olho para quem entra. Então, quem está entrando na estrutura, quem está atacando a estrutura, é o nosso querido, o quê? CH3, né? É o CH3 que está atacando a estrutura. E ele é um eletrófilo. Vê, ele é positivo. Se ele é positivo, ele está afim de elétron. Então, ele vai atacar. Não tem posição, né? Entrou e saiu aqui o HI. Então, isso aqui é uma substituição, que é a reação típica do nosso querido benzeno, né? E é uma substituição que entra o eletrófilo. Então, a resposta desse cara vai ser metilbenzeno, também chamado de quê? Tolueno. Só que vê a beleza da questão. Ele disse, se na reação o ICH3 for substituído por IC2H5. E olha, típica questão do Enem. Ele dá um modelo e manda você fazer uma parecida embaixo. Então aqui, ó, tem ele, e quem vai agora é quem? Aqui, ó, iodo etano. De novo, ó, catalisador, né, que é o AlCl3, FeSL3. Lembra, é um ácido de Lewis. Quebrou, ó, menos, mais, menos. Ele vai entrar atrás de quem? Do elétron que está lá no anel.
Então, continua, obviamente, uma substituição eletrofílica. E aqui formou quem? Ó, C2H5 e saiu HI. Então, agora formou quem? C2H5 é o radical etil. E aqui o benzeno. Então, etilbenzeno, resposta letra C. Porque esse O, esse P, pessoal, isso é se ele tivesse um substituinte. Por exemplo, se ele fosse assim, ó. Se ele fosse assim, vê que legal. Se aqui eu tivesse um CH3 e aqui eu tivesse um cloro. Aí eu chamaria de primeira posição, quando eu tenho o anel aromático com radical, hidrogênio não é radical, né? Então aqui seria orto, aqui seria meta e aqui seria para. Então aqui seria o quê? Meta, cloro, tolueno. Então hidrogênio não é radical, por isso que eu não tenho negócio de orto, meta nem para ele. Então uma questãozinha, ó, deu o modelo, deu, e disse lá, ó, tem um modelo aí, faz um parecidinho. Aí tu, boa ideia, vou fazer. E fez, né? E foi legal. Ó, química sem enrolação. Tranquila, direta. Se quiser, fala comigo direto no meu privado, que a gente vê como é que a gente faz. Beijo. E aí, pessoal, tudo bom? A gente agora vai fazer uma reação orgânica de substituição em um homólogo do benzeno. Vamos embora? Pessoal, veja, essa questão é uma aula. Vê que legal. O que é você fazer uma substituição no composto aromático? Primeiro caso, veja, não quero nem ler a questão ainda, tá? Eu posso ter uma substituição apenas no anel aromático. Por exemplo, CH3Cl. Aí, olha, catalisador. Lembrando, ó, aqui vai ter o quê? Em cada vértice desse tem um hidrogênio, que é positivo. O carbono fica parcialmente negativo. Corta aqui, negativo, e aqui positivo. E o nosso querido aqui ataca, ó. Então faz o quê, ó? Tem formação do tolueno e saiu HCl. Uma substituição simples e tranquila. O segundo caso é quando, pessoal, eu tenho um radical. Como assim? Veja. Aqui eu tenho benzeno e aqui eu tenho, por exemplo, CH3. Quando eu tenho isso, lembre, essa primeira posição é chamada de posição orto, essa de posição meta e essa de posição para. Orto, meta, para. E do outro lado, Gunha, mesma coisa, né? Orto e meta. Então, vê bem, pessoal. Orto e meta. Porque só botasse o O ali, para o espaço. Aí o que é que acontece? Quando eu tenho isso, por exemplo, imagine que eu quero fazer essa reação com você, ó. Eu não posso trocar qualquer um que eu queira, não. Eu vou ter que determinar qual o carbono, qual hidrogênio vai ser trocado. Então, para isso, eu preciso lembrar da eletronegatividade, que é fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O elemento mais eletronegativo é o flúor e assim vem. Por que eu estou dizendo isso? Porque entre carbono e hidrogênio, o mais eletronegativo é o carbono. Então, o hidrogênio é positivo. Isso é a carga parcial, tá? Carbono negativo. E aí você começa a alternar. Positivo, negativo,
positivo, negativo, positivo, negativo. Onde ficou negativo? Na posição orto e na posição para. Orto, para. E negativo, lembre-se, quem vai entrar é o CH3. O CH3 está louco por elétron, ele é um eletrófilo. Eu sou afim de elétron, eletrófilo. Então, ó, quando ele fizer essa reação, o CH3, que está com momento positivo, ou entra na posição orto, que ficou negativa, ou na posição para. Então, a gente diz que o CH3 orienta a reação para a posição o quê? Orto, ou para a posição o quê? Exatamente, para. E aqui sai o HCl. Então, ele é um orientador ortopara, certo? Ele é um orientador ortopara. Se, por exemplo, vê que interessante, ao invés de CH3, eu tivesse colocado, olha que bonitinho, NO2, na mesma reação. Aí eu lhe pergunto, onde é que vai adentrar o metil aqui? Veja, O é mais eletronegativo, então agora aqui fica com momento negativo, nitrogênio positivo, aí você fica alternando a carga, né, por indução, ó, mais, menos, mais. Quando é que ficou negativo? Aqui. Então só entra na posição que é aqui. Muito bem. Só vai entrar na posição meta. Então, olha que legal. Eu tenho um orientador que é ortopara, que é de primeira classe, ótimo, ativante, e tem outro que é meta. Depende. Isso é um mecanismo das substituições. Mas, pessoal, o que é mais top é isso que eu vou falar agora. Vê bem. Se você pega um benzeno, belíssimo benzeno aqui, e suponha que ele tem aqui o tolueno que a gente viu, né? Então tem um radical metil. E eu vou colocar cloro nele. Vou colocar Cl2. Vou colocar Cl2, 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 Cl2. Aqui também. Aqui, ó. E vou colocar Cl2. Porque vai dar a mesma coisa. Quer ter calma? Vamos lá? Vai entender? Olha que interessante. Quando a gente faz isso, a gente percebe que tem uma condição. Se você fizer, por exemplo, a reação na presença de luz, tá? Que luz é essa? Ultravioleta, tá? Se você der calor nessa reação e não tiver catalisador, sem catalisador, sabe o que é que acontece? Na experiência, pessoal, olha o que é que acontece. O cloro vai reagir aqui, ó. Vai reagir, olha. Tá vendo? Vai reagir fora, no grupo, no radical. E aqui vai formar HCl. Então, nessas condições, ele reage fora do anel. Ou seja, reage no radical. Guga, e o mais comum é qual? É quando ele reage no anel. O que acontece, ó, é bem engraçado, é quando é ferro como catalisador, frio e no escuro. Aí, ó, ferro, frio, escuro. Ferro, frio, escuro. Aí, ó, vai reagir e vai entrar em que posição? Aí lembra, né? CH3 é o quê que a gente viu agorinha? Ortopara, tá vendo? Então, ou entra na posição que orto, mas Guga, qual é o que vai dar mais? Qualquer um dos dois, é meio a meio.
É a mesma possibilidade, tá? Ou para. E aí sai HCl. Tu acabaste de aprender algo que a maioria das pessoas, nem sabe. Primeiro, benzeno tem um bocado de dupla, mas é tudo descolocada. É tudo ressonante. Então ele não sofre facilmente adição. Ele sofre facilmente substituição. Substituição o quê? Eletrofílica. Porque ele é ele tem um bocado de elétron. Ele é um nucleófilo, tem um bocado de elétron. Então quem entra nele é afim de elétron. Quem entra nele é eletrófilo. Essa reação, dependendo se tiver um radical, pode ser orientada para ortopara ou para posição meta. E se acontecer na luz com calor e sem catalisador, luz, calor sem catalisador, a reação é fora do anel. Ferro frio e o quê? Ferro frio e escuro, a reação ocorre no próprio hidrogênio do anel. Então, não errarás substituição de jeito nenhum em aromático. Aí ele diz, nas reações de substituição do tolueno, podem gerar diferentes produtos, dependendo das condições em que ocorrem. No caso em que essa substituição é realizada com aquecimento e na presença de luz. Aquecimento e na presença de luz. Então, pessoal, na presença de luz, eu vou ter o que nessa questão? Eu vou ter aquecimento e vou ter presença de luz. Logo, vai ser aonde a reação? Fora do anel. Então, olha que bonitinho. O cloro vai fazer o caminho, que a gente já sabe, tá? Tá aqui, CH3, vai trocar, vai entrar o cloro, e aqui HCl. Então, não é no anel, não é no anel, não é no anel, não é no anel. Só pode ser fora do anel, letra D. E eu te garanto uma coisa, tu acabasse de fazer uma questão que faz a diferença. Legal, né? Química, meu amigo, é sem papo aqui, sem muito blá blá blá, é direto no ponto, tá? Vem-se embora e, querendo ter aula comigo, basta falar comigo no privado. Um beijo. Oi. Aquela perguntinha, Guga, só quem sofre substituição é benzeno, né? Claro que não, né? Então, não tem nada que só quem sofre é um. Então, vamos ver quem sofre mais. Olha aí. Sem muito arrodeio, vamos direto ao nosso ponto principal. Estão prontos? Então, vamos lá. Olha. Derrubou aqui a questão. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Pronto. Vê, pessoal. Vê que questão legal. Ele diz assim, a equação CH3 CH2 BR mais OH menos vai dar o quê? Olha que legal. Quando tu pega esse composto, isso aqui é um haleto. Não é isso? Que é um halogênio mais um. E aqui, pessoal, quando você tem um ânion, né? Quando você tem um ânion, lembre-se, ânion, ele está afim de ganhar o quê? Ele está afim de carga positiva. Então, ele é um nucleófilo. Quem são os nucleófilos mais conhecidos da gente? São o quê? Você tem os ácidos e as bases de Lewis, né? Os ácidos são eletrófilos. As bases de Lewis são nucleófilas, né? Como, por exemplo, a amônia, como, por exemplo, a água que sobra par. Então, quando a gente se refere a bases de Lewis, a gente está se referindo também a nucleófilos. Então, olha o que é que você vai ter de interessantíssimo nessa reação. Você vai ter aqui, ó, o bromo é mais eletronegativo, fica com momento negativo.
a cadeia fica positiva e OH é negativo. Então, vê, o OH, ele tá louco agora aqui para ganhar quem? Para ir para o positivo. Então, é uma substituição. É sim, mas é uma substituição de um cara que está afim de positivo. Nucleofílica. Eu olho quem está entrando, tá certo? Eu olho quem está adentrando no recinto. Então, olha que legal. Você tem aqui, ó, deu um álcool e liberou o ânion BR. Então, que reação é essa? É uma substituição. Não é nenhuma outra, é apenas substituir, uma substituição nucleofílica. Guga, o que seria uma ionização? Seria, por exemplo, você pegar um ácido, jogar em água, que é um composto covalente que ioniza. Ou seja, não tem íon, quando joga em água, ioniza. O que é condensar? Condensar é uma reação onde você junta duas substâncias e tira uma menor. Quer ver uma muito conhecida? Por exemplo, ó, ácido carboxílico com álcool. Isso aqui, ó, acontece em meio ácido. Aí dá o quê? Dá um éster. E olha, e sai uma molécula menor. Sai a água. É uma condensação. Letra C. O que seria uma eliminação? Por exemplo, aqui, ó. CH2H, CH2OH. Você coloca aqui em meio ácido. Tira o quê? Tira a água. Então, ó. Simples vira o quê? Simples vira dupla. E a letra é adição. Aí, adição, pessoal, é quando eu tenho uma reação como, por exemplo, a hidrogenação catalítica, né? Em que dupla vira simples ou tripla vira dupla, de um modo geral, né? Então, isso é uma substituição, que é uma questão bem legal. Então, só para deixar bem claro, ionização não ocorre formação, né, de um produto, é só formação de íons. Formação de íons. Condensação é quando você tem duas moléculas e a eliminação de uma menor. Pode ser água, pode ser HCN e tal. Eliminação, por exemplo, quando você tira de uma ligação, um composto que era saturado, vira insaturado. E adição é quando você, basicamente, tiver alceno ou alcino sofrendo o quê? Ou alcadieno sofrendo ataque nas suas duplas. Legal? Zé, aula objetiva, sem muito blá blá blá, mas eficácia. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Lá no Instagram, tá? Beijo. Eu sei, substituição nucleofílica de primeira ordem, de segunda ordem, lá não é uma das melhores coisas, né? Mas bora, temos que saber, então vamos aprender. Concorda? Direto. Vê bem, pessoal, a gente vai aqui agora, tá certo? Trabalhar antes de resolver a questão. Primeiro, o que é uma substituição? É quando você tem uma troca de posições. O que é uma substituição nucleofílica? Vê bem. Por exemplo, aqui eu tenho um benzeno, tá? O anel benzênico, que é chamado também de anel o quê? Aromático, tá bom? Ele é um mar de elétrons. Lembra que ele tem ressonância? Então, vê, ele tem muito elétron. Como ele tem muito elétron, isso aqui eu estou apenas tentando fazer um desenho que imprima, né, a lógica, né? Então, a gente diz que ele é o que, pessoal? Ele é particularmente um nucleófilo. Ou seja, quem tem elétron é porque é nucleófilo. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, num exemplo que eu queira ter alguém que vá
atacar ele, tá certo? Alguém que vai atacar ele não é alguém que queira elétron. Quem vai entrar nele é alguém, deixa eu botar para ficar parecendo que é um ácido, né? Ó, aqui positivo, aqui negativo. Quem vai atacar ele é alguém que seja o quê? Positivo, que esteja afim de elétron. Então, esse cara, o positivo, ele está afim de elétron, ele é um eletrófilo. Então, isso aqui vai ser uma substituição eletrofílica. Aí tu, pronto. Primeira parte, fizemos legal. Pronto. Agora imagine que você vai ter outro processo aqui, ó. Nesse processo aqui você tem CH3, CH2, CH2, Br. Pessoal, Br é um elemento eletronegativo. Fui ontem no clube, briguei, bromo. Então, ó, negativo. Então, aqui é positivo. Quando for um ataque, ó, se ele é positivo, ele é eletrófilo. Mas, pessoal, não é ele, é quem vai entrar nele. Então, quem vai atacá-lo, aqui, ó, X mais Y menos, vai ser agora o Y menos. Esse Y menos está afim de quê? Está afim de próton, está afim de coisa positiva. Então, agora eu digo que é uma substituição nucleofílica. Nucleofílica, né? Aí eu lhe pergunto, vê, não tem esse acento aqui não. Poxa, tem que apagar tudo. Nucleofílica. Então, olha que legal. Quando eu lhe pergunto isso, então tu já sabe que essa primeira reação aqui é o quê? Substituição nucleofílica. Que essa daqui que tem um benzeno, substituição eletrofílica. Aqui, ó, entrou iodo. Se entrou negativo, então é porque era nucleofílica. E aqui entrou um bromo, então é nucleofílica. Então ele quer saber agora quem é a substituição nucleofílica de primeira ordem. Onde tiver um, tu já tira. Porque um não é nucleofílica, um é eletrofílica. Então já sei o que é substituição nucleofílica, quando entra alguém que é eletronegativo na molécula. Então vê, pessoal, para na hora da prova você resolver e sair rindo, que é o mais importante de felicidade, a gente vai ter aqui, vê, a substituição nucleofílica de primeira ordem, SN1, sempre vai acontecer num ataque ao carbono primário, tá? Sempre ao carbono primário. E vê bem, quando você tiver isso nessa relação, desculpa, ao carbono terciário, ó, a substituição, primeira ordem, é o carbono terciário. E a substituição nucleofílica de segunda ordem, agora sim, carbono primário. Então ele está querendo saber a substituição nucleofílica primeira ordem. Então vai ser com carbono o quê? Terciário. Esse carbono aqui, ó, ele é terciário. Esse carbono aqui, ele é terciário. Então aqui é SN1 e SN1. Então a resposta é letra E. Então, vê, preste atenção. Pessoal, preste atenção nisso, que é muito interessante. O nucleófilo, ele ataca sempre a parte positiva da molécula, tá? E o eletrófilo ataca onde tem elétron. Então, sempre que eu for atacar o anel aromático, é eletrofílica. Veja, cuidado que no 4 aqui, ele não está atacando o anel aromático. Ele estava, provavelmente, como era essa molécula aqui, ó. Essa molécula era assim, ó. Hidrogênio. Tá vendo? Aí, ó.
Qual foi o hidrogênio que ele atacou? Esse daqui, que estava preso ao quê? A um carbono terciário. Então, facilmente, substituição. Se for SN1, carbono terciário. Se for SN2, carbono primário. Então, vamos ver. Um resumo para você não errar mais em prova, certo? Para você não errar mais em prova de jeito. Então, vamos ver. É bem didático, tá? Para a gente fazer a questão do jeito que eu lhe expliquei. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, vê que coisa interessante. Então, pessoal, a gente tem o quê? Substituição nucleofílica, substituição eletrofílica, não é isso? Aí eu lhe pergunto, tem aleto, o que é aleto? Aleto é elemento eletronegativo. Então ele está atrás de quem? De quem é positivo, certo? Ele está atrás de quem é positivo. Então é substituição nucleofílica. Aqui não. Aí eu lhe pergunto agora, tem benzeno ou aromático? Vê, benzeno e aromático tem muito elétron. Então, quem entra nele é quem está afim de elétron. É nucleofílica? Não. É eletrofílica? Sim. Tá vendo como é tranquilo? Não está decorando, não. Está usando a lógica, né? Quem são nucleófilos? Para você matar a sua lógica. Nucleófilos são espécies que estão afim de alguma coisa positiva porque tem muito negativo na sua estrutura. Então, por exemplo, OH-, CN-, né? Ou então as bases de Lewis. E quem são os eletrófilos? Né? Isso aí, né, logicamente, não vai ter na eletrofílica, né? E quem são os eletrófilos? Quem está afim de elétron? Os que estão afim de elétrons, aí, pessoal, são os elementos que têm falta de elétrons. Então, por exemplo, NO2+, tá certo? Ou, por exemplo, os ácidos de Lewis, como AlCl3, FeSL3 e por aí vai. Tá certo? Então ele sofre reação de que substituição que eletrofílica. E os catalisadores geralmente são os ácidos de Lewis. Então, pessoal, eu acho que isso é uma dica que ajuda muito, tá? Lembrar sempre dessa questão de ser carbono primário, não ser, isso vai lhe ajudar a formar a molécula topada. Tranquilo? Foi bom? Foi legal? Bom, não foi não, né? Mas é interessante. Tchau. Pessoal, é treino, 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 jogo, 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 jogo. Vamos embora fazer mais uma questãozinha. Olha aí, pessoal. Então temos aí, ó, uma maravilhosa estrutura. Onde ele diz: a anilina, matéria-prima importante na obtenção de corantes, pode ser preparada sinteticamente de acordo com a sequência. Anilina é essa estrutura aqui, ó, fenilamina, tá? Então, vamos lá, vamos montar essa estrutura aqui. Primeira coisa é o anel aromático. Anel aromático, a gente já sabe, né, que tem ressonância e que ele é um bando de elétrons ali deslocalizado. Aí você diz que vai reagir HNO3. HNO3 a gente escreve assim, ó. Oxe, que doideira é HNO2.
Isso é uma reação chamada de nitração. Como ele é aromático, e olha que bonitinho, a reação é em meio ácido, né? Vai ter perda de água, tá vendo? Meio ácido vai ter perda de água. Então, vê, como vai ser aqui, ó, nitrogênio e oxigênio. Quem é mais eletronegativo? Lembra? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aí aqui, ó, menos, mais, menos. Então, o primeiro momento vai ter uma substituição. Guga, ortometro para. Não tem isso, né? Porque está substituindo hidrogênio. Hidrogênio não tem esse negócio de ser ortometro e para, né? E aí, ó, perdeu água, tá vendo? Então, o NO2 entrou no anel, tá? Então, no carbono do anel. Então, vê bem, olha que legal. NO2 é positivo, então ele é eletrófilo. Ele está afim de eletrófilo. Então, a sua primeira etapa é uma substituição eletrofílica. Tá vendo? Pronto, fizemos. Então, começa por onde? Ou é letra B, ou é letra D. Quando eu fico entre duas, eu erro. Erra não, isso é o distrator, para tu achar, né? Aí, veja, o que é que aconteceu aqui, ó? Catalisada por ferro, em meio ácido, né? O NO2 virou NH2, somente isso. Então, ó, NO2 menos 2 mais 4. NH2 mais 2 menos 2. Mais 4 está dizendo assim, ó, perdeu 4 elétrons. E agora ganhou 2. Ó, ele estava perdendo 4, agora está ganhando 2. Então ele ganhou 6 nesse processo. Então quem ganha elétron sofre o quê? Redução. Então a resposta é substituição e redução. Letra B. Tá vendo? Direto, química direta. Então, pessoal, química direta, quem quiser, pode me chamar, tá? No privado que a gente tá aqui. Valeu, beijo. Daqui a pouco a gente continua. Tchau. Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? A gente hoje vai falar de um assunto que eu acho que é o divisor de águas, tá? Em química orgânica, a gente hoje começa a reação orgânica. Vamos começar por reação de substituição. Mas eu queria falar uma coisa que é bem importante. Antes de você estudar a reação, faça uma análise. A reação não é difícil, mas é importante que você saiba assuntos anteriores, como, por exemplo, função orgânica. Então, se você está com uma dificuldadezinha em função orgânica, volta, assiste aqui as aulas de ácido, álcool, aldeído, cetona, as funções orgânicas, e aí você vai ficar bem mais preparado para a reação. Legal? Então, vamos lá, vamos ver como é que reação vem caindo nas provas, por exemplo, do Enem. Vamos lá? Vem fazer parte desse... Então, olha aí. Pessoal, a gente tem aqui, olha, a questão diz: nucleófilos são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, como mostrada no esquema. Aí ele dá um esquema onde ele bota R, que é o radical, né, com X, mais um nucleófilo, afim de núcleo. Eu estou afim de quê? Quem é que está no núcleo? Próton. Então, para eu estar afim de próton, que é positivo, eu tenho que ser negativo. O nucleófilo ele tem carga negativa. Ele quer ganhar o quê? Ele quer ganhar próton. E aí ele me dá um modelo, né, na prova do Enem, onde ele diz que vai haver aí uma substituição e você vai ter o nucleófilo reagindo com Rx, onde X é um halogênio. Aí ele diz, vê bem, vê que legal. A reação de substituição nucleofílica, SN, entre o
metóxido de sódio. E ele diz, pessoal, que o metóxido é CH3O-. Sódio é N+, não é isso? Entre o metóxido de sódio e o brometo de metila. E ele diz, olha, X é um halogênio, bromo é um halogênio. Quem são os halogênios, Guga? Família 7A, não é? Família Dudu. Então, vem cá, vem comigo para eu fazer essa questão. Esse aqui, ele nos deu, isso aqui é o metóxido, que é o grupo met, um carbono, né? Óxido de oxigênio, metóxido de sódio. Tudo bem. E aqui, olha, a gente tem o quê? Bromo, que é o brometo de radical metil. Um brometo de metila. Certo. Começa a reação agora, Guga. Verinas deu um modelo, né? Eu sei que mais vai reagir com menos. Quem é menos? Bromo. Oxi, Guga, por que bromo é que é menos? É porque são os elementos eletronegativos, o que tem efeito indutivo negativo, que tem tendência de ganhar elétron. Lembra? Fon, cló, bri, não é? Tem mais, né? Então, o bromo é um elemento eletronegativo. Então, o bromo vai se juntar com quem? Com o sódio, vai formar NaBr. E olha, o CH3O-, que é o metóxido, se junta com o CH3+, do momento positivo do CH3, do metil. Formou-se aqui a função éter, né? O nome desse cara é metoximetano, ou éter metílico, ou éter dimetílico. E aí a questão está respondida. Você vê que o Enem dá uma facilidade porque ele nos dá um modelo, né? Esse modelo facilita muito na hora de fazer a questão. Legal? Então, ó, pessoal, a gente tem aqui, ó, uma questãozinha que a gente viu que a resposta do Enem era a letra A. Certinho? Aí agora, pessoal, vamos estudar as reações de substituição. Mas antes, a gente precisa entender que para ter uma reação tem que ter uma quebra. E quebra é uma cisão. Vem cá. Tem um slide aí para mostrar, mas eu queria vir no quadro inicialmente. Google, o que é uma cisão? Pessoal, se eu tiver aqui, ó, CH3. Google, o que é esse pontinho? É o elétron, né? Cada um tem o seu, ó. CH3. Sim, cadê o pontinho do hidrogênio? Vou colocar. Tem calma, é somente para a gente entender aqui, ó. Cada um tem o seu, não é? Aí o que é que acontece? Pessoal, um par de elétrons é uma ligação. Essa ligação entre carbonos, não é uma ligação entre carbonos, né? É o que eu chamo de ligação o quê? Ligação covalente. Por que covalente, pessoal? Porque ela ocorre entre não metais. E ela é apolar, porque eles são iguais. Então, a ligação covalente apolar eu posso quebrar. É fácil? Não, mas eu posso quebrar. Então, eu vou fazer aqui uma fissão. Vou dar, por exemplo, luz. Aí, ó, ultravioleta vai quebrar isso aqui. Pessoal, quando houver a quebra, o que é que a gente vai perceber? Que o carbono, ó como ele vai ficar, ó. O carbono vai continuar com os elétrons dele. Ele não perdeu o elétron, certo? Ele perdeu apenas o quê? Ele perdeu apenas o ligante, tá bom? Mas ele continua sendo ele, ó. Ele continua tendo o quê? Os seus elétrons mantidos, os 4 elétrons na última camadazinha de valência, só que um elétron dele está livre. Ele ganhou elétron? Não. Ele perdeu elétron? Não, ele apenas soltou. Então, isso aqui é o que a gente chama de radical livre. Tá bom? Porque aqui, olha, eu tenho um elétron livre. Mas lembre bem, por favor, ele nem ganhou nem perdeu elétron. Então, o radical livre, ele é eletricamente neutro. Tá bom? Ele é eletricamente neutro. Ele nem ganhou,
nem perder o elétron. Como ele é um radical livre, esse elétron livre dá a ele o quê? Muita reatividade. Pessoal, ele está louco para reagir. E algo muito reativo é perigoso no nosso organismo, né? Por isso que existem medicamentos que combatem o radical livre. Isso eu posso lhe dizer, então, que uma ligação covalente apolar, ela dá produção de quê? De radical livre. Ótimo, entendi, Guga. Agora, vê bem, se eu tivesse aqui CH, tá? 3, e aqui eu tivesse o quê? Presta bem atenção. Aqui eu tivesse um cloro. Me diga uma coisa, pessoal. Quem é mais eletronegativo? Carbono ou cloro? O cloro, né? Lembra da ordem de eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, obviamente, o cloro é muito mais eletronegativo. Quando eu tenho isso aqui, ó, essa ligação, agora é uma ligação chamada de quê? Entre não metais, continua sendo uma ligação covalente, só que agora ela é polar. Então, quando eu quebrar essa ligação, olha o que é que vai acontecer. Exatamente, ó. O carbono vai perder o elétron. E o cloro vai ganhar o elétron. Então, agora a gente não tem radical. A gente formou o que agora? A gente teve a formação dos íons. No caso do carbono, reativo. No caso do cloro, não. Porque o cloro é da 7A, queria ganhar 1, e ele ganhou. Então, olha a diferença. Ligação covalente apolar dá origem a radical livre. Ligação polar dá origem a íon. Isso vai ser bem importante para a gente entender o assunto. O radical, por ter um elétron livre, ele é extremamente reativo. Extremamente reativo. Então, vem-se embora comigo. Vê bem, meu povo, olha que legal. A gente viu cisão homolítica, homólise, é quando há uma quebra de quê? O par de elétrons é quebrado por igual, numa ligação covalente apolar. A cisão homolítica ocorre em ligação apolar, geralmente, né? E sobre altíssimas temperaturas com a presença de luz, porque não é fácil de acontecer. Dá origem aos radicais livres, que são espécies químicas que têm um elétron soltinho ali, louco para reagir, ó. Os radicais livres são instáveis e muito reativos. Então, veja, já a cisão heterolítica ocorre quando eu tenho uma ligação covalente polar, onde o elemento mais eletronegativo ganha o elétron, vira um ânion. O outro, que é o menos eletronegativo, perde o elétron, vira um cátion. Nessa reação, você tem o quê? Se a ligação é covalente polar, eu vou formar íons, que é diferente, tá bom? O carbono, pessoal, por ser da família 4A, ele tanto pode ter tendência de ganhar como de perder. Quando ele ganha, fica negativo, ele é um carbânion. Quando ele perde, ele é um carbocátion. Guga, e quando é que ele perde ou quando ele ganha? Depende de com quem ele liga. Se ele ligar com alguém eletronegativo, aí ele perde. Se ele ligar com alguém eletropositivo, aí ele ganha, tá? Ele é da 4A, ele está no meio da tabela, né? Então, ele tanto pode ganhar como perder. Então, olha aqui, ó, esse slide é bem legal. Cisão heterolítica forma íon. Cisão homolítica forma radical. O radical é o que, pessoal? Extremamente reativo. Numa reação química, o substrato é o que vai ser atacado, tá bom? Não esquece isso, não. E o reagente é a espécie da química que vai atacar quem vai reagir. Então, o substrato é atacado e o reagente vai para cima. Legal? Então, o que é um reagente eletrófilo? É um reagente que quer ganhar elétron. Eletrófilo, afim de elétron. Então, se ele quer ganhar elétron, é porque ou ele é um cátion ou ele está com deficiência de elétron. E o nucleófilo é aquele que quer ganhar núcleo. Ganhar núcleo, ele quer ganhar próton. Ele quer ganhar quem está no núcleo. Então, ele quer ganhar um próton. Isso quer dizer que ele tem muito elétron, não é? Então, olha aí, ó, pessoal. Reagente eletrófilo, reação eletrófila, quando ele quer ganhar elétron. E nucleófila, quando ele está com excesso de elétron. Olha aí os eletrófilos, ó.
cátions, tá certo? Cátions, ou então, olha aqui, ó, ácido de Lewis, que é a espécie que quer ganhar elétron. Tu assistisse na aula anterior. Assista aí na aula de acidez e basicidade, né? E nucleófilo, olha, é negativo, é ânion. Ou então é quem? Base de Lewis. Base de Lewis está cheia de elétron, tá doida para dar. Quem quer dar elétron é porque quer próton. Então é nucleófilo. Não esquece esse quadrinho não, tá? Não é para decorar não, é para entender. Então olha aqui, pessoal. A base tem elétron sobrando. Então ela é o quê? Nucleófilo. E o ácido está precisando de elétron. Então ele é o quê? Eletrófilo, segundo o conceito de Lewis. Tá bom? Importante, né, pessoal? Aí vê bem. Os radicais livres, pessoal, eles têm uma característica. Eles são extremamente reativos. Algo que é muito reativo no seu corpo é ruim. Lembre-se que a molécula quebra com a radiação ultravioleta. Por isso, o perigo de exposição à luz solar ou então bronzeamento artificial, porque a quantidade de luz pode fazer a quebra das moléculas, ficam radicais livres pelo organismo e ele reage com o que aparecer. Pode ser um catabólico e aí pode potencializar certas doenças, né? Por isso que é importante fazer o quê? Combater alguns alimentos combatem alguns antioxidantes, como, por exemplo, o licopeno, flavonoides, os ácidos graxos, beta-carotenos e algumas vitaminas, tá? Aí, pessoal, vamos agora começar a reação. Estão prontos? Então, deixa eu olhar para tu. Acho que esse início foi bem importante, né? Agora a gente vai ver as reações de substituição. Pessoal, reação de substituição ocorre com compostos que são pouco reativos. Guga, quem é que é pouco reativo? Alcano, que é parafina, né? Pouquíssimo reativo, porque a ligação tem baixa polaridade. E os aromáticos, como o benzeno. Lembra que o benzeno ele é tão pouco reativo, né, por culpa da ressonância, que é a deslocalização do elétron da dupla, do elétron π, que dá a ele uma estabilidade. Então, já sei que substituição vai ocorrer com quem? Alcanos e com o benzeno. Não é legal? Então, vem-se embora, vem comigo. Olha aí, pessoal. Quem é que sofre substituição? Alcanos e benzenos, principalmente. Mas pode ser aleto de alquila, álcool e pode ser também os ácidos carboxílicos. Mas foque em quem? Alcano, benzeno e nos aletos, tá? Então, bora lá. Primeira coisinha que eu queria que você entendesse é que a reação de substituição é uma troca, ó. Eu tenho aqui um hidrocarboneto, né, um alcano, com um composto AB qualquer, vou trocar o hidrogênio por um A e vai para o outro lado o composto. Então, a primeira reação de substituição que a gente vai estudar é uma substituição chamada halogenação. Vem cá para eu te mostrar uma coisa. Vê. Pessoal, imagine que eu tenho aqui um metano, certo? CH4. Bem bonitinho, né? Nosso metano. Uhum. E aqui eu quero colocar um cloro nele, certo? Aí lembre-se que tem que ser na presença da luz, né? Com temperatura e tal. Ligação covalente apolar, vai sofrer uma cisão homolítica, aqui vai quebrar, e aí eles trocam, ó, o cloro vem para cá e o hidrogênio vem para cá. Então você vai ter, ó, a formação de um aleto. Tá vendo? Isso é uma substituição. E aí eu te pergunto, Guga, por que alcano sofre substituição? Vê como tudo casa. Radical livre é muito reativo. Alcano é pouco reativo. Então, para que eu reaja com alguém que não quer reagir, por exemplo, alcano não quer reagir. Eu tenho que colocar alguém que seja muito reativo para dizer, bora ser alcano, bora reagir. Alcano, não estou com vontade disso aí não. Bora! Vai reagir sim. Então, para que eu reaja com alguém que não quer reagir, como é o caso dos alcanos, como é o caso do benzeno, eu tenho que botar um radical livre, que é muito reativo. Guga, se eu quiser trocar outro hidrogênio, eu posso trocar? Posso. A segunda etapa da reação, ó. Eu continuo com o cloro em excesso, e aí, olha, eu troco o segundo hidrogênio pelo cloro, na mesma condição. Aí vai ter, ó, CH,
C, aí ó, Cl, Cl, outro HCl formado. Guga, e se eu quiser trocar outro, eu posso trocar? Pode. Você pode trocar quantos você quiser. No caso, os 4, né? Então, a gente tem essa probabilidade de trocar aí. Vamos embora? Então, ó, a halogenação é quando eu troco por um halogênio. O que é um halogênio? É um elemento da família 7A. Flu, cloro, bromo, iodo e tal. Astato para baixo é radioativo, não é uma boa ideia. Sim, Guga, os alcanos são pouco reativos, certo? Então são atacados por radicais livres, certo? Os radicais livres são muito reativos, certo? Então, para que eu reaja com alguém que é pouco reativo, eu tenho que ter alguém que é muito reativo. Legal. Olha, essa reação é feita com cloro e bromo, tá? Na presença da luz, na luz ultravioleta e sob temperatura, já que é uma reação difícil. Guga, por que cloro e bromo? E o flúor? E o iodo? Flúor é o elemento mais eletronegativo, então ele é reativo demais. O que é que vai acontecer? A reação explode. E o iodo é tão pouquinho reativo, então a reação demora demais. Então, quando eu falar de halogenação, vai ser com quem, pessoal? Vai ser geralmente com cloro ou com bromo. Outra coisa importantíssima. Essa é muito legal. Vê bem. Tá vendo esse slide aqui, não tá? Então, deixa eu ir para o quadro. Pô, Guga, tu vai para um quadro, hein? É bom, pessoal, vá por mim. Veja. Suponha que eu tenha aqui, ó, esse alcano que você está vendo aqui. E eu quero colocar aqui nele cloro. Podia ser cloro, podia ser bromo, né? Podia ser um ácido sulfúrico, um ácido nítrico. Eu lhe pergunto, eu tenho aqui o carbono de número 1, 2, 3, 4 e 5. Em qual carbono o cloro vai entrar? No 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5? A resposta é, pode entrar em qualquer um. Só que tem um detalhe. Preste atenção, para tudo aí. Esse carbono é um carbono primário, esse é um carbono secundário, esse é terciário, esse é primário e esse é primário. Gustavo, tem alguma diferença? Tem. Quando o carbono é primário, ele recebe elétron apenas de um lado da cadeia. Por que de um lado da cadeia, Guga? Porque lembra que a cadeia carbônica, ela tem um tal de efeito indutivo positivo, ela empurra elétron. Então, o carbono recebe de um lado da cadeia. Quando ele é secundário, ele recebe elétron dos dois lados, que a cadeia empurra, né? E quando ele é terciário, ele recebe dos 3 lados da cadeia carbônica. O que é que eu quero que você entenda? Qual é o carbono que recebe mais elétron? O terciário. Sim, Guga, e qual é a vantagem disso? Se ele recebe mais elétron, ele fica mais reativo. Então, tem uma ordem de reatividade que é sempre nas reações de substituição, o carbono terciário é mais reativo que o secundário, que é mais do que o primário. Então, a reação aqui vai acontecer prioritariamente no carbono 3, a substituição. Então, o cloro vai entrar no carbono 3, porque ele é o mais reativo. Logo, vai produzir todo mundo? Vai. Mas qual é o que vai produzir em maior proporção? Em maior proporção, vai ser nesse daqui, ó. Vai ser no 2 cloro. Tá vendo tu? 2 cloro, 2 metil, butano. Se eu lhe perguntasse numa prova, esse é o único produto? Não, não é o único, mas é o produto que vai acontecer em maior proporção. Exatamente. É o que vai acontecer em maior proporção, porque, pessoal, porque ele é o mais reativo. Lembre-se disso, tá? O cara sempre vai o quê? Entrar no carbono mais reativo. E qual é o carbono mais reativo? A ordem é terciário, maior que secundário, que maior que primário. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho um secundário, entendeu? O produto principal. Não é o único, é o principal. É o que vai dar em maior proporção. Tá legal? Carbono secundário e carbono primário por último. Guga, e composto cíclico? Pessoal, o ciclano tem um detalhe que é bem importante.
Quando ele tem 3 ou 4 carbonos, ele é muito tenso. Ele tem muita tensão no anel, então ele quebra com facilidade. Como ele quebra com facilidade, ele é estável, instável. Então, o ciclopropano e o ciclobutano, eles têm uma reatividade maior. Eles quebram com facilidade, tá? Então, quem é mais instável? O ciclopropano, o ciclobutano, e daí para frente a turma é estável, tá? Só com 3 e 4 carbonos, porque há uma grande, o quê? Tensão anelar, ele quebra com facilidade. Então, ciclopropano e ciclobutano são reativos. E o benzeno? Pessoal, o benzeno tem ressonância, então ele é pouco reativo, tá? Então, se ele é pouco reativo, ele reage por substituição. Eu teria um hidrogênio, no lugar botei um cloro. Eu não mexo no anel de um modo geral, tá? Eu não mexo no anel. Lembre-se que o benzeno tem ressonância. O benzeno, ele é um hidrocarboneto líquido a temperatura ambiente. Ele tem o quê? Fórmula C6H6. Ele tem uma estrutura plana e cíclica, muito venenoso, e tem ressonância, que é deslocalização da ligação π. Isso dá ele estabilidade. Então, olha, pessoal, os hidrocarbonetos, eles podem sofrer, os alcanos, né? Podem sofrer reações de quê? Substituição com halogênio, que é halogenação, com ácido nítrico, que é nitração, com ácido sulfúrico, que é sulfonação, e aí vai. Tudo que acontece com o alcano pode acontecer com os ciclanos de 5 ou mais carbonos. Por que não acontece com os ciclanos de 3 ou 4? Porque quando ele tem 3 ou 4 carbonos, ele é muito tenso, então ele pode quebrar. Se ele pode quebrar, a reação dele não vai ser de substituição. Quando eu reagir, ele quebra. Então ele não substitui. Então, preste atenção. A reação de substituição ocorre com alcanos aromáticos ou com ciclanos com 5 ou mais carbonos, 5 ou 6 carbonos, porque eles são estáveis, então eles substituem, tá? E olha aí nos aromáticos também. Então entenda, quais são as substituições que a gente tem, pessoal? Pode ser com halogênio, halogenação, com ácido sulfúrico, aí a gente chama de sulfonação, com ácido nítrico, nitração. Legal? Então, olha aqui, ó. Tem uma reação chamada reação de Friedel-Crafts, que ela ocorre com os aromáticos quando está na presença de um ácido de Lewis, tá? É uma substituição catalisada por um ácido de Lewis, que é um eletrófilo, um reagente eletrófilo. Então, uma reação catalisada por um ácido de Lewis, tá bom? Então, aqui, ó, acilação, vou colocar o radical acil no aromático, ó, não mexo no anel, tá vendo? Não mexo no anel. E o catalisador é um ácido de Lewis. Então, isso é uma reação de Friedel-Crafts. Tranquilo? Então, pessoal, até aqui eu acho que todo mundo está entendendo. A aula é um pouquinho longa, né? Mas vale a pena você assistir. Guga, eu posso assistir de mais de uma vez? Pode, né? O ideal é até que você assista de pouquinho mesmo. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo para você do que a gente viu. Vem cá. Deixa eu cantar. Olha que bonitinho, pessoal. A gente acabou de ver que os alcanos são pouco reativos. E quais são as substituições que a gente vai ter? Olha aqui, ó. Posso substituir por um halogênio. Olha aí, um hidrogênio por um halogênio. Aí eu chamo isso de quê? Halogenação. Posso substituir pelo ácido nítrico. Aí eu chamo isso de quê? De nitração. Forma um nitrocomposto. Posso substituir pelo ácido sulfúrico, dando ácido sulfônico, chamo isso de sulfonação. Guga, posso substituir um hidrogênio ou mais? Pode substituir quantos você quiser. Não esqueça disso, tá? Primeira etapa substitui 1, segunda etapa substitui 2, terceira etapa substitui 3 e assim vai. Vamos para o quadro aqui que eu queria mostrar uma coisa. Eu falei agorinha que os compostos aromáticos, eles podem sofrer o que, pessoal? Prioritariamente substituições. Legal? Legal. Guga, e se eu tiver aqui um radical aqui em cima? Eita, boa ideia. Lembrei, você lembrou legal agora. Veja, suponha que eu queira colocar aqui, nesse cara, uma reação dele com por exemplo, um cloro. Nos dois casos.
E aí tu vai dizer, sim, e daí, Guga? Vai dar alguma diferença? Vai. Esse grupamento que está preso ao benzeno, ele é chamado de orientador. Certo? Orientador. E ele vai indicar onde o cloro entra. Se você parar para pensar, você vai lembrar que no benzeno a gente tem essa característica aqui, ó. Se eu tiver aqui um radical, essa posição é chamada de orto, essa é chamada de meta e essa é chamada de para. Aqui é orto e aqui é meta e ali é para. Então, o cloro pode ir para orto, pode ir para meta ou pode ir para para. Exatamente. E quem vai determinar é o radical. Aí eu te pergunto, pessoal, esse radical aqui, quem é mais eletronegativo, carbono ou hidrogênio? É o carbono. Então, o hidrogênio é um pouquinho positivo, o carbono é negativo. E agora eu faço só intercalar. Ó. Se aqui é negativo, esse aqui é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pessoal, onde é que ficou negativo? Na posição orto e na posição o quê? Para. Então, CH3 é chamado de orto para dirigente. Ele é um dirigente, ele indica que a reação vai ocorrer em quais posições? Na posição orto e na posição para. Gustavo, como é isso? Tu pode mostrar? Posso ver. O CH3 aqui, né? Onde é que o cloro vai entrar nos dois casos? Vai entrar no primeiro aqui, ó, no orto, e aqui vai entrar na posição para, mais HCl. Então, não vai entrar no meta? Não. Ele vai indicar que o local onde está negativo, onde está melhor de entrar, é orto ou para. NO2, vem cá. Oxigênio é mais eletronegativo do que nitrogênio. Então, aqui agora é o quê? Oxigênio é negativo, nitrogênio é positivo. E aí tu intercala. Ó. Quais são as posições que ficaram negativas? Apenas aqui. Que posição é essa? Aqui é a posição meta. Não é verdade? É. Então, ele só vai orientar para a posição meta. Então, pessoal, quando eu tiver um grupamento aqui, ele indica onde a reação ocorre. Se ele é ortopara ou se ele é meta. Das duas, uma. Ou você faz do jeito que eu fiz, ou você memoriza. Vem cá para eu te mostrar. Olha que bonitinho. Olha, eu tenho aqui, ó, orto, meta, para, né? Orientador orto, para, é chamado de ativante. Tá? Ali, ó, orto, meta, para. Ele é de primeira classe, tá? O orto, para é de primeira classe, porque eu dou duas possibilidades. O meta, ele só dá a posição meta, então eu digo que ele é de segunda classe. Preconceito químico aqui. Então, vê, pessoal, como é que eu identifico? Você viu como eu fiz no quadro, né? CH3, o hidrogênio é mais positivo, carbono negativo. Aí eu intercalo, ó, negativo, aí, ó, então aqui é positivo, negativo, positivo, negativo, e você vai colocar nas posições onde estão negativos. Então ele é orto para dirigente. Se eu tiver aqui, ó, uma reação nos homólogos de benzeno, a gente vai ter assim. A reação pode ocorrer no radical ou no grupamento. Oxê, veja, eu posso substituir o hidrogênio do CH3 ou do próprio anel. Como é que eu sei? Nesse caso, eu substituí do anel. Então, olha, no núcleo aromático, a reação ocorre se for o quê? No escuro, no frio e com catalisador ferro. Então, ó, ferro, ferro, escuro e frio. Aí é no anel aromático. Se for, qual é o outro caso, pessoal? Olha, se for com a luz ultravioleta e calor, não é no anel, ó, substitui no grupamento. Então a reação é fora do anel, se for com luz e calor. E é no anel se for com o quê, pessoal? Se for ferro, escuro e o quê? E frio. Legal? Ferro, escuro e frio. Ó. Ferro, escuro e frio. Ferro é o catalisador, escuro e frio. E mais um detalhe, lembre-se, tá? Orto para dirigente é quando eu tiver um grupo ativante. Lembre disso aqui.
Quando eu tiver apenas ligação simples nesse grupamento, ele é ortopara. Quando eu tenho dupla ou tripla, ele é meta. Pessoal, isso aqui que eu coloquei é super importante, tá? Isso aqui é super importante. Guarda bem isso aí na tua memória. Guga, e eu já vi um tal de substituição nucleofílica de primeira ordem e substituição nucleofílica de segunda ordem. Nucleofílica é quem quer próton, né? Quando é que eu sei que ela é de primeira ordem? Quando é que eu sei que ela é de segunda ordem? Pessoal, veja. A leto, ela vai ser N1 quando a velocidade 1 depende apenas de um único reagente. Ela vai ocorrer em aleto terciário. Então, na prova, quando eu tenho um aleto terciário, o que é um aleto terciário? É aquele que está ligado a um carbono terciário, esse aqui, ó. Então, vai ser uma substituição nucleofílica de primeira ordem, tá? Então, quando é uma substituição nucleofílica de primeira ordem, quando eu tenho um aleto terciário. Olhou na prova, aleto terciário, substituição nucleofílica de primeira ordem. E a de segunda ordem? Segunda ordem é porque depende de 2 reagentes. Então, é quando eu tiver o quê, pessoal? Quando eu tiver um aleto primário. Então, aleto primário é SN2, substituição nucleofílica de primeira ordem. E substituição nucleofílica de segunda ordem. Então, de primeira ordem é quando for o quê? Terciário. Segunda ordem quando for primário. Segunda ordem quando for primário. Segunda ordem quando for primário. O que é um aleto primário? É o que o halogênio está ligado a um carbono primário, certo? Não esqueça disso, não. Outro detalhe é o alcino. Ó. Alcino verdadeiro é quando o hidrogênio está ligado a carbono da tripla, e alcino falso, que também é alcino, tá? É quando eu não tenho hidrogênio ligado diretamente ao carbono da tripla. Certinho, pessoal? Então, olha bem. É importante que você volte e dê uma olhadinha naquilo de orientação, tá? E lembre-se que a substituição é uma reação que ocorre basicamente com quem? Basicamente com compostos que são pouco reativos. Como quem? Alcanos e aromáticos, e pode acontecer com os aletos também. Certo? Pesada, né? Assiste de novo essa aula. É importantíssimo para tu, tá? Beijo, pessoal. Valeu. Até a próxima.